Hoje, nós vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Praticando a Fé com Obras. Deus disse a Josué: rodeiem 7 vezes a cidade de Jericó e gritem juntos ao 7º dia. Jericó teria sido destruída se ninguém tivesse gritado depois de rodeá-la 7 vezes, ou mesmo se tivessem rodeado-a 70 vezes. Através dos ensinamentos da Bíblia, podemos aprender que a promessa de Deus foi cumprida apenas quando o povo de Deus colocou as suas palavras em ação. Por que devemos colocar a nossa fé em prática? A Bíblia nos ensina sobre isso, através de muitos profetas e exemplos mostrados pelo próprio Jesus. Incapaz de prever o resultado da batalha, o povo não entendeu porque Deus disse a Gideão para reduzir o número de soldados de 32.000 para 300. Porém, quando os soldados realizaram a obra e o povo viu o resultado, todos chegaram a entender que Deus fez aquilo para realizar o propósito da sua grande obra. Por isso, a Bíblia diz: somente aqueles que fazem a vontade de Deus podem entrar no reino dos céus. Façam isso em memória de mim. Podemos ver muitos versículos na Bíblia que nos guiam a fazer algo, ou seja, a colocar o ensinamento de Deus em prática. Muito tempo atrás, Elias fugiu para Sarepta para se esconder de Jezabel. Israel passou por uma longa seca de 3 anos e meio. E como resultado, muitos desastres aconteceram. Porém, Deus enviou Elias para a casa de uma viúva em Sarepta. Elias ficou lá por algum tempo, por causa da severa seca que veio sobre a terra. Porém, aquela casa também ficou sem comida, já que não havia colheita a se colher por causa da seca. Ela esperava morrer com o seu filho, depois de comer um pouco de pão, feito com o que restou de seu azeite e farinha. Elias disse a ela: traze-me um bocado de pão. Este pedido não é irracional. Eles não tinham comida o suficiente. Por isso, eles iam comer o que havia sobrado e, então, morrer. Porém, um estranho veio e pediu a ela: primeiro, traze-me a comida que você tem. A viúva de Sarepta deve ter ficado desolada quando lhe pediram o seu último pedaço de pão. Porém, quando ela seguiu a vontade de Deus, o que aconteceu com a sua farinha daquele dia em diante? A farinha foi abastecida tanto quanto ela usou, e o azeite foi abastecido, não importava o quanto ela o usasse. Eles puderam testemunhar um incrível milagre, onde a farinha e o azeite não se acabaram. A Bíblia repetidamente nos ensina que quando fazemos a vontade de Deus, podemos experimentar, entender e testemunhar a obra de Deus. Vamos para a Epístola de Tiago, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 14, está escrito: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, que tipo de fé é essa? Por si só está morta. Quando não colocamos a palavra de Deus em prática,
A nossa fé por si só está morta. Sabemos que precisamos orar. Sabemos que precisamos pregar. Sabemos que precisamos estudar. Mas mesmo sabendo, falhamos em praticar. Sem a prática, nunca entenderemos a palavra de Deus. E no fim, depois de algum tempo, a esqueceremos completamente. Irmãos e irmãs, devemos entender por que Deus nos deixou esse tipo de ensinamento na Bíblia. Gravando isso em nosso coração, devemos praticar a palavra de Deus. Pregue a toda a humanidade, em Samaria e até aos confins da terra, para que não esqueçamos esse ensinamento. Quando praticamos, não esquecemos. Por causa da capacidade limitada da memória humana, se apenas vemos as coisas, falamos sobre elas, mas não as colocamos em prática, nós facilmente nos esquecemos delas. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e fazei o quê? E pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus nos disse para ir a todo o mundo e pregar as boas novas a toda criatura. Está escrito: pregue as boas novas a todo o mundo. Se querem ir ao céu logo, por favor, pratiquem a vontade de Deus cumprindo a vossa fé junto com obras. Fazendo isso, espero que todos nós sempre nos lembremos da vontade de Deus. Muito obrigado.